Olá, pessoal. Dando continuidade à aula de terça, nós vamos finalizar as correções das atividades sobre propriedade dos radicais. Hoje, fazendo a correção das atividades da página 51. Deixa eu compartilhar. Bem, o que nós vamos avaliar? O que era para fazer no número 13? O número 13 estava cálculo. Então, usando a primeira propriedade, que foi aquela que a gente fez os exercícios anteriores, na página. Deixa eu só puxar a ferramenta. Na página 47, a gente transforma no quociente, numa fração, e vira potência. E aí trabalha como potência. É a forma mais simples que tem de realizar isso. Então, o expoente permanece, e aí eu pego o índice e coloco fazendo a fração. 3 dividido para 3 dá 1. 1 eu não preciso escrever. 10 é minha resposta. Todas são idênticas, tá? Na letra B eu tinha 4. Não importa se eu tenho um número com vírgula, se eu tenho uma base 10, se eu tenho uma fração, o que for. Porque podia ser uma florzinha. A mecânica é a mesma. Eu permaneço com o expoente que estava, o índice vira o denominador da fração. Como eles são iguais, eu simplifico, vira 1, boto 1,7. Eu posso até fazer direto, para não ter essa trabalheira toda. A gente costuma cancelar, ó. Se aqui é igual e aqui é igual, eu cancelo e minha resposta é só o que estava dentro do radical, o radicando. 5,6 direto. É uma possibilidade também aqui, ó. Cancela essa quando é igual, e aí sobra só o 2, que era o que estava dentro. No número 14, ele fala assim: simplifique os radicais. Não dá para tirar tudo, não dá para cortar, eu não tenho um número igual. Se vocês observarem, aqui é 20 e aqui é 15, o índice. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar um valor que seja comum, como se fosse um MMC, que seja comum para os dois, para poder dividir. Aqui é MDC, né? Máximo divisor comum. Então, aqui deu 5. 15 dividido para 5, sobra o 3. 20 dividido para 5, sobra o 4. Então, essa é a minha resposta. Eu reduzi, eu transformei em uma fração melhor. Como que você consegue calcular raiz com 15, com índice 15? A não ser que você tenha um instrumento tecnológico, para você abrir isso na mão é muito complicado. Então, raiz cúbica já é diferente. Raiz cúbica você consegue abrir na mão. Então, mais ou menos isso aí você já consegue simplificar. Mesma coisa aqui. 6 e 3, eu consigo dividir por 3. E aí fica 1. 1 novamente eu não preciso escrever. Raiz de 11, o 2 também, que ficou aqui no índice, eu não preciso escrever. 18 e 2 dividem por 2, que vai dar 9 e 1. 1 eu não preciso escrever. Essa é a minha resposta. No número 7, raiz nona de 7, né? No número 15, o que ele pede? Decompõe o radicando em fatores primos e simplifica os radicais. Primeira coisa, o que é decompor em fatores primos? É o que vocês chamavam de MMC e MDC. O nome disso, na verdade, é fatoração. Isso é um processo que a gente faz para realizar o MDC e o MMC. Isso não é MDC e MMC. Mas toda vez que a gente fala isso no nono ano, falam que é MDC e MMC. E o nome disso é fatoração. Eu vou pegar o 32 e começo a dividir em fatores primos. Por 2, por 2, por 2. 4 vai por 2 de novo. Né? Aí, por último, por 2 de novo. Até que eu tive 2 a quinta, porque aqui apareceram 5 2. 1, 2, 3, 4, 5.
trago ele de volta para dentro do meu radical. Então, eu reescrevi o número 32 como em forma de potência, 2 à quinta. Para que eu faço isso? Para poder simplificar. Aqui, ó, dividir os 2 por 5. 10 dividido por 5 dá 2. 5 dividido por 5 dá 1. Na hora que eu escrevo, não tenho necessidade de colocar isso. Raiz de 2. Mesma coisa com 27. Fatorando 27, ó. Eita, isso aqui de linha reta não tem nada. Calma aí. Do jeito que eu peguei. Né? Fatorando 27. 27 vai por 3, dá 9. Vai por 3, vai 3, dá 3. Então, eu tenho 1, 2, 3, 3, que dá o 3 aqui. Trago de volta para o radical, simplifiquei os 2 por 3, o índice e a potência do radicando. E aqui deu 2, aqui deu 1, não preciso escrever, minha resposta, raiz de 3. Professora, está com vírgula, o que eu vou fazer com essa vírgula aqui? Primeira coisa, esquece ela. Vamos fazer com 36. Então, comecei aqui, ó, eu ia até fazer direto, passei por cima, desisti. 36 vai por 2, deixa essa linha torta mesmo, vai por 2, que dá 18, que vai por 2, por 3, fechei. Então, agrupei, ó, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Como eu estou falando de um produto, eu posso juntar dentro do parêntese e trazer o expoente para o lado de fora. Por que isso? Vai ficar 6 elevado a 2. Olha como que eu trouxe isso para cá. Se eu estou fazendo 6 elevado a 2, se eu estou elevando ao quadrado, o 2, significa que eu tive isso aqui, ó. 0,6 vezes 0,6. Fazendo essa multiplicação, eu vou ter 36. Só que olha quantas casas eu tenho depois da vírgula. Deixa eu ver se eu pego. Não vou pegar. Ó, 1, 2. É isso que tem que sobrar aqui. 1, 2. Quando eu boto a vírgula, 0,36. Então, cada casa decimal, na hora que eu tenho um expoente, significa quantas que na potência ela vai ganhar. Então, se eu tenho 2, ela vai ter 2 casas. Por isso que eu só botei o 0,6. Se tivesse 3, eu teria que ter mais uma casa. E assim por diante. Dá certinho. Aí, olha só, eu tenho 2, simplifico por 2. Aqui vai ficar 2 e 1, 0,6. 216, 0,216, mesmo princípio. Fatorei, joguei fora aqui do parênteses, a linha torta igual, a mão, do jeito que eu tô com a mão. Fico 3, então botei 6,3. Novamente, ó, se ele tá com 3, eu tenho 3 casas. Não tem esses zeros aqui, ó, tá? Ia ficar só 0, vírgula, isso já é a hora, 0,6. Na hora que eu faço esse 0,6 elevado ao cubo, ele vira 216, porque ele abre 3 casas. 1, 2, 3, porque ele está 3 aqui. Para cá eu fiz certo. 0,6, simplifiquei o 3. 0,6, porque 1 eu não preciso escrever. Raiz sexta, né, no 16. Simplifica, ele dá uma condição aí, que ele fala assim, x maior ou igual a 0. E aí ele faz a mesma coisa com y. Y maior ou igual a 0. O que é isso? É para poder essa raiz, condição de existência, para essa raiz existir. Quando eu tenho índice par, eu não posso ter radicando negativo. Então, isso aqui é só condição de existência, só para dizer que seja qual for o valor, é um valor que é válido, essa raiz existe. Então, vamos continuar, ó.
Simplifico por 5. 20 por 5 dá 4 e dá 3. Aqui, dividiu por 3, dá 3 e dá 2. Aqui, dividiu por 2, dá 6 e dá 5. Para que essa letra? Para mostrar para vocês que é regra. Eu não tenho nada que fazer, nada que pensar, eu só vou fazer a mesma coisa independente do que eu tenho que carregar. No número 17, ele quer que transforme em um produto de radicais. Esse também é muito simples. Toda vez que eu tenho uma multiplicação, e a gente vai ver operações, eu tenho uma multiplicação, eu posso abrir em 2. Isso aqui é uma propriedade que tem ida e tem volta, tá? Vale a volta. Se eu tiver assim, eu também posso juntar e virar uma só. Então, eu só abri. Se eu tinha vezes, eu abri em 2 raízes com o mesmo índice. Aqui era 2. Aqui, ó, é 3. A daqui tem que ter 3, tem que ter 3. Aqui era 4. Eu tenho que abrir em 4 e 4. Aqui eu até fiz uma com o modelo do livro, que transforma, aí fica independente. É validando a propriedade. Aquela que eu tinha um parênteses, eu posso voltar. Mas eu não tenho necessidade nenhuma de fazer isso. Eu posso abrir direto. Eu já sei que a propriedade é válida. Eu posso abrir direto. Mesma coisa no 18, só que o 18 é quociente. Por quê? Porque é uma fração. Mesma coisa, ó. Se eu jogar na fração no expoente, eu, pela regra de propriedade de potência, né? Vocês viram no ano passado, espero que sim. Serve em cima e serve embaixo. Essa notação de expoente fracionário vira uma raiz. Na prática, posso abrir, não preciso fazer esse cálculo todo. Ó, se eu tenho uma raiz, ela vira 2. Aqui também, raiz quinta de 2, raiz quinta de 9, bem mais fácil. 19. 19, ele pede para simplificar os radicais. O que é isso? É aproveitar todas as propriedades que a gente conhece, que a gente viu agora, e aplicar, né? Então, eu vou aplicar de acordo com a minha necessidade. Aqui, ó, o 8, fatorei o 8. Ah, deu 2 a terceira. Por que eu abri em 2, 2? Para poder separar o radical. Ó, 1 com 2, 1 com 1. O 2 eu consigo cancelar, né? Posso cortar esse com esse. Então, vai ficar o 2 puro aqui. Esse aqui eu não consigo cortar nada, então ele continua dentro da raiz. Ficou 2 raiz de 2 a resposta. 27 fatorando, 3 a terceira. Por que eu não separei o 27? Porque o meu índice aqui, ó, já é um 3. Então, esse 3 me serve. Separei os radicandos, cancela, um 3 vem para fora, o 5 fica dentro da raiz. Na letra C, a mesma coisa. Na letra C, olha só, ele já deu fatorado, já deu em forma de potência. Eu só separei 5 e 2. Por que eu escolhi o 5? Para poder cortar com esse índice aqui, ó. Corto o 5, corto o 5. O 2 vem para fora. O outro 2 que sobrou continua dentro da raiz. Essa é a minha resposta. Na letra D, que ficou um pouquinho emboladinho. Ó, o 2 a sétima, separei 4 e 3. Aqui eram 4, é porque tá cortado. 3 a quinta, separei 4 e 1. 5 a quarta, não separei, porque o meu índice já é 4. O que eu preciso são 4 para cortar. Então, ó, cortei um, cortei esse, cortei esse. Quem veio para fora? O 2, o 3, todo mundo que eu cortei. O 5. Quem ficou dentro? O 2 terços e o 5. Não, o 5 veio para fora. Ficou o 2 elevado a 3 e o 3. A minha embaçada. E o 3. 2 elevado à terceira é 8, tá aqui. Vezes o 3 sozinho. Isso dá 24 quartos. E o 30, porque aqui todo mundo que veio para fora a gente multiplica. Então, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Mesma coisa em 162. Ó, fatorei 162. Tá aqui. Ficou 2 vezes 3 a quarta. Separei um 3, ó, porque eu tenho 3 a terceira. Porque o meu índice é 3.
Esse daqui eu já joguei numa fração, numa raiz separada para poder cortar. Ficou 3 do lado de fora. Aqui eu multipliquei 2 vezes 3, 6. O 6 ficou do lado de dentro. Na letra F já está fatorado, então eu só botei o que eu preciso separar. Ficou 6 e o 3, e o 4 e o 12. Por quê? Esse 12, ó, se eu simplificar os 2 por 6, na verdade vai sobrar 1 para dentro do radical. E o mínimo que eu posso ter é 2. Por isso que aqui ficou. É como se eu fizesse isso aqui, ó. É o 4, 12, 6. 12 por 6 dá 2. Então, eu tenho 4 elevado a 2. Foi isso que eu trouxe para cá. 4 vezes 4, 16. Aí ele vem para frente e a raiz ficou atrás. O último, número 20, ele pede para você pegar o termo que foi cortado, que você conseguiu botar para o lado de fora, botar para o lado de dentro. Propriedade inversa, é a volta da propriedade. O que eu tenho que fazer? Se eu tenho que cortar o índice, né? O índice aqui, para ele sair, quando ele volta para dentro da raiz, ele tem que pegar o índice de volta. Ó. E aí eu fiz o produto, a potência, 5 vezes 4, 20. Mesma coisa aqui, ó, ele tinha um 3. Esse 3 tem que voltar. Se ele está entrando, ele tem que pegar de volta. Então, 2 vezes 27, 54. Aqui, ó, eu tenho um sinal de menos. O que eu vou fazer com ele? Ele vem. E aí eu vou botar dentro de um parêntese, porque se o índice fosse par, ele ia ficar positivo. Então, ó, fiz as potências, 27 menos 8, multipliquei, menos 2.160, continua o mesmo índice. Ah, é uma fração, não importa. Pegou o expoente de volta. O problema da fração é que o que eu faço em cima, eu preciso fazer embaixo também. Né? Senão não dá problema. Então, eu tenho 4 nonos, botei umzinho embaixo para poder fazer a multiplicação, vai dar 20 nonos. Novamente, ó, a minha vírgulazinha chata. O que eu fiz? Peguei meu expoente de volta, peguei o 3. Na hora que eu faço, eu vou fazer 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8, mas eu ganho 3 zeros. 3 casas depois da vírgula, desculpa. Uma já é o 8, ó. 1, 2, 3. Depois que vem a vírgula. 2 vezes 0, 0, 8, 0,016. Mesma coisa no último, o 2 pegou a potência de volta, 2 a quarta. 2 a quarta, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Coloquei meu 16 aqui, 3 vezes 16, 48. Fechamos, anotei as propriedades do lado. Qualquer dúvida, postem no grupo. Se precisar, eu gravo outro vídeo. A gente está com umas ideias aí para a próxima semana, que vão ter umas mudanças. Quem sabe vocês não estão participando aí junto com a gente da correção e pode tirar as dúvidas ao vivo, tá? Mas os vídeos continuarão sendo gravados. Até a próxima. Tchau, tchau.